nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, nosso Criador, o amor e a ternura e a misericórdia de Jesus Cristo, nosso irmão e Redentor, a luz e a força, e a santidade do Espírito Santo, Paráclito, Consolador, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao programa Palavra para o Teu Dia da Comunidade Lux Divina. Aí onde você está, na circunstância concreta do seu dia, na realidade concreta do seu dia, com ideias claras e distintas. Ora comigo, ora connosco ao Deus da vida, ao Senhor que alenta e que alenta o nosso coração. Oremos. Deus eterno e omnipotente, rico em graça e misericórdia, derramai o vosso Santo Espírito sobre nós, vossos filhos, para que tenhamos a compreensão da vossa palavra, para que possamos guardá-la no nosso coração e praticá-la na nossa vida. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Caro irmão, o Evangelho deste dia, extraído de São Marcos, capítulo 7, versículos de 1 a 13. Naquele tempo, alguns escribas e fariseus, vindo de Jerusalém, reuniram-se à volta de Jesus. Notaram que vários dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar. Os fariseus, efetivamente, e os judeus em geral, não comem sem ter lavado cuidadosamente as mãos, conforme a tradição dos antigos. Não comem ao voltar da praça pública antes de fazerem as suas abluções, e há muitos outros costumes que seguem por tradição. Lavagem das taças, dos jarros e das vasilhas de cobre. Perguntaram-lhe, pois, os fariseus e escribas: por que é que os teus discípulos não obedecem à tradição dos antigos, mas tomam alimento com as mãos impuras? Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, quando escreveu: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Vão é o culto que me rendem, e as doutrinas que ensinam não passam de preceitos humanos. Descurais o mandamento de Deus para vos prenderdes a tradição dos homens. E acrescentou: anulais a vosso prazer o mandamento de Deus para observardes a vossa tradição. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e ainda quem amaldiçoar o pai ou a mãe seja punido de morte. Mas vós, porém, dizeis: se alguém afirmar ao pai ou à mãe, declaro corbã, isto é, oferta ao Senhor, aquilo que poderias aproveitar de mim, nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, anulando a palavra de Deus com a tradição que vindes transmitindo, e fazeis muitas outras coisas do mesmo género. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, por este santo Evangelho. Perdoai-nos, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, a alegria do Senhor é a nossa força. Caríssimos, há um tema que a palavra do Senhor deste dia nos quer fazer refletir. E estes dias tenho insistido bastante que tudo quanto nós fazemos, toda a nossa reflexão teológica, toda a nossa relação eclesial ou eclesiológica, para dizer apenas a relação com a Igreja, com o próximo, no centro de tudo e o fundamento de tudo é o amor. E vocês me podiam perguntar, mas que razão tem isso que o Padre está a dizer com a palavra que acabamos de proclamar, de ouvir? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver, porquê? Porque Jesus é acusado, ou melhor, sim, Jesus é acusado pelos fariseus e escribas que os discípulos de Jesus não cumpriam a tradição. Ou seja, que não repetiam os rituais previstos pela lei judaica, que os discípulos de Jesus não cumpriam estas leis, não cumpriam estes rituais, não cumpriam estes preceitos. E Jesus responde de maneira categórica, de maneira clara. Jesus responde de maneira muito simples, mas clara. Jesus diz: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ou seja, o coração é esta instância do amor. Sabemos que na Sagrada Escritura o coração é o lugar da memória.
E o amor está ligado à memória. Não podemos desligar o amor da memória, porque a memória ou o coração atualiza o amor no dia a dia, ou seja, na circunstância concreta, na realidade concreta, com gestos e atitudes concretas. Portanto, está intimamente ligado ao coração, ou seja, não apenas do ponto de vista romântico, mas o coração está intimamente ligado ao amor e, portanto, os mandamentos também estão intimamente ligados ao amor. E aquilo que o Senhor diz, o honrar com os lábios, mas o coração estar distante, é aquilo que os fariseus e os escribas do tempo de Jesus viviam, ou seja, uma aparência. Mostravam ser uma coisa e bem no fundo eram outra. E então Jesus chama atenção a esta realidade, ou seja, não se pode ser discípulo de Jesus, não se pode caminhar com Deus na ambiguidade. O Senhor pede verdade e um dos critérios fundamentais no encontro com Jesus é a verdade. Portanto, no encontro com Deus, é verdade, é fundamental sermos verdadeiros, porque a palavra nos diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Portanto, aquilo que Jesus está a condenar não é o ritual. Aquilo que Jesus está a condenar não é a tradição. Atenção, porque os nossos irmãos evangélicos podem correr o risco de acharem que aqui está a confirmação da anulação de tudo aquilo que é tradição. Não sabendo que a palavra tradição, da qual nós, na língua portuguesa, ou seja, tem a sua origem no latim, tradere, ou seja, transmitir. É a transmissão das verdades da fé. Portanto, esta tradição, que são os costumes, os hábitos, é importante e poderia dizer que é imprescindível para uma verdadeira relação com Deus não termos tradição. A tradição de transmitir a verdade de Deus é uma tradição. É uma tradição. A tradição de que fala a Bíblia não é apenas a vã repetição. Não, ou seja, aquilo que Jesus está a dizer e que Jesus condena a atitude dos fariseus é que a tradição da parte dos fariseus está intimamente desligado do coração, está intimamente ligado do amor. Portanto, quem ama a Deus vive as tradições, mas com amor. Jesus não condena as tradições. E volto a reafirmar esta verdade. Não é mala a procissão, mas a procissão não tem sentido do ponto de vista religioso, do ponto de vista cristão, quando Deus já não é a razão, é apenas o ornamento, é apenas a decoração, é apenas a passagem, a demonstração. Se a procissão fosse realmente algo pedagógico, que leva os cristãos a refletirem na vida daqueles santos que são ali representados, que viveram uma relação íntima com Jesus e ao ponto de oferecerem a própria vida até ao martírio. E como dizia São Justino, o sangue dos mártires é semente de regeneração. Então eu percebo que hoje eu creio em Cristo, eu conheço Jesus também graças a estes homens e mulheres que morreram por amor de Jesus. Portanto, não sei se me faço entender. Ou seja, a tradição é importantíssima, é importante, mas que essa tradição esteja unida à verdadeira fé. Ao eu creio firmemente em Deus Pai, em Deus Filho, em Deus Espírito Santo. Eu creio na Santíssima Trindade. Eu renuncio a Satanás, as suas obras e as suas seduções. Eu creio na Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na vida eterna. Eu creio em Jesus, nascido da Virgem Maria, do Espírito Santo Paráclito, deixado por Jesus para animar a sua Igreja. Eu creio que Deus Pai é o Criador. Eu creio que Jesus é Filho e Redentor. Eu creio. Então, ou seja, essa transmissão das verdades da fé nós chamamos tradição. Os judeus ensinaram-nos também esta realidade, ou seja, nós cristãos católicos também absorvemos muito esta verdade daquilo que é o judaísmo, a tradição e muitos gestos contidos no Antigo Testamento. É curioso que muitas vezes os protestantes vão buscar coisas ao Antigo Testamento, mas quando convém. Aquilo que não convém já não é importante. Então não percebemos que há dentro da Sagrada Escritura uma linha de continuidade e uma linha também de descontinuidade. Aquilo que Jesus não critica, aquilo que Jesus não condena, aquilo que Jesus não... Aliás, ele mesmo diz, não vim para abolir a lei, mas
Vim para dar complemento, para complementar. Portanto, é neste complemento que nós, católicos, acreditamos e vivemos a tradição, como a transmissão das verdades de Deus, transmitidas através dos apóstolos, aos padres apostólicos, aos padres da Igreja, aos padres que transmitiram e que nos chegaram até hoje. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém.